Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos darmos início aos nossos trabalhos esta noite. E hoje vamos falar de um tema muito importante, principalmente com base na experiência que nós tivemos essa semana. Experiência que, pelo menos para mim, foi bastante impactante, embora já seja um tema muito recorrente, porque falamos muitas vezes nos nossos estudos sobre isso, e poder ouvir aquela pessoa mais uma vez de uma forma tão sentida, fez com que eu pudesse falar um pouquinho sobre esse tema dessa noite, sobre a verdadeira propriedade. Nesta quarta-feira, nos nossos trabalhos, a nossa colega Neuza teve a experiência de poder estar falando com uma pessoa de um outro plano e que supostamente, numa fase inicial, pensávamos ser alguém que estivesse vindo aqui para receber ajuda, e essa pessoa veio muito mais nos ajudar do que receber ajuda. E são essas experiências que vamos tendo que nos alerta, que nos convidam, a uma profunda reflexão de aspectos de mudanças tão importantes, tão necessário para o nosso crescimento como pessoa, como espírito, como alma, como ser, como mãe, como pai, enfim, como pessoa. Esta entidade, ela demonstrava uma profunda tristeza e uma indignação, muitas vezes, com as nossas escolhas. Mas é curioso que ela se colocava o tempo todo no exemplo negativo do que ela foi, no exemplo negativo de como ela viveu e como ela pôde perceber, principalmente após o seu desencarne, o que ela passou a viver. Ela conseguiu perceber de uma forma tão clara que os bens materiais, a posição social, o corpo físico e tantas outras coisas que nós damos tanto valor, curiosamente, perdeu seu valor. E hoje, constantemente, ela tenta, em muitos momentos, advertir, chamar a atenção de muitos de nós que andamos desatentos ou distraídos acerca da nossa missão, do nosso papel em termos de evolução. Porque a verdade é que muitos, infelizmente, eu me incluo nisso, andamos muito desatentos com relação ao nosso verdadeiro compromisso nesse campo da evolução espiritual. Andamos tão focados em coisas que têm a sua importância, mas não é o mais importante. E essa entidade, ela demonstrava o seu profundo arrependimento, o seu desapontamento pelas escolhas equivocadas que ela teve ao longo da sua existência. Então, com base nisto, nessa experiência, nesse desabafo, desse espírito que aqui se manifestou, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a verdadeira propriedade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos retrata um pouquinho essa questão, de modo a trazer uma elucidação para que possamos refletir um pouquinho sobre tudo isso. Um homem, olha só, essa frase, um homem
só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. É muito forte isso. O homem, ele só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E aí fica a pergunta: e o que podemos efetivamente levarmos deste mundo? O que levamos? Nosso amigo Sócrates, né? Tão famoso Sócrates. Ele dizia o seguinte: todo homem que ama, olha só, que ama a riqueza, não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. Olha que curioso. Sócrates, naquele tempo, já tinha essa visão. Um homem muito visionário, muito à frente do tempo. Ele percebia, porque ele compreendia que nós estávamos aqui em uma transição, em uma passagem. E percebia que muitas vezes nós, seres humanos, damos uma demasiada importância, um demasiado valor ao que é transitório, ao que é impermanente. E deixamos de viver de uma forma mais íntegra a nossa essência, a nossa existência. E andamos dormindo acerca desse tema. Afinal, o que na realidade nos pertence? O carro, a casa, o título, a posição, os bens, né? E é curioso que constantemente nós utilizamos os termos. É comum o meu carro, a minha casa, não é assim? O meu filho, a minha filha, o meu corpo, a minha mãe, o meu pai. Curioso isso, né? Você realmente acredita que o filho é teu? Que a filha é sua? Que a casa é sua? Que o carro é teu? Que esse título, que essa posição que você ostenta é teu? Se você pensa assim, você está redondamente enganado. Nem o corpo que você acredita ser teu, nem isso é teu. Olha que interessante. Então nós andamos aqui numa experiência terrena, numa experiência de evolução, de crescimento espiritual, numa expansão. E nos iludimos muitas vezes. Nos iludimos com, eu costumo brincar dando o nome das posições, dos títulos, dos bens, de brinquedos pedagógicos ou ferramentas pedagógicas. Porque essas ferramentas, elas nos ajudam no nosso processo de evolução. E essas ferramentas do brinquedo pedagógico, ela vai sendo transferida. A casa, o carro, os bens, porque não é nosso. Vai sendo transferido para que outras pessoas façam uso também no seu processo de expansão e de crescimento, porque não é nosso. É como se estivéssemos no infantário. Estamos estudando ou brincando nesse infantário. E no infantário tem muitos brinquedos. E nós fazemos uso dos brinquedos, dos utensílios daquele espaço. Mas lá no final do dia, quando a nossa mãe, quando o nosso pai vem nos buscar, no final do dia, lá no infantário, os brinquedos, os utensílios, as ferramentas educativas ficam no infantário. Nós não levamos, porque não é nosso. É daquela instituição. Assim é o infantário chamado Planeta Terra. Tudo que aqui está serve-nos para o nosso processo de quê? Expansão. Expansão de mentalidade, de consciência, de crescimento espiritual. É tão importante trabalharmos essa compreensão do que é a verdadeira propriedade. Do que realmente levamos
E quando nós estamos mais conscientes disso tudo, muda nossas vidas. Sofrimentos que por vezes passamos, enfrentamos, vivenciamos de uma maneira desnecessária, apenas pela falta desse conhecimento. Quando passa a ver essa tomada de consciência através desse conhecimento, muda muita coisa. Muitas doenças seriam evitadas. Muitas dores, quando passamos a compreender essas questões todas. A questão da nossa propriedade. Do que o homem encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isto, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, porque nada aqui é nosso. O que então ele possui? O que então nós possuímos? O que é nosso? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. Isso sim. Tudo que é de uso da nossa alma, do nosso espírito. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso vai com você. Isso você leva. Então, quando deixamos esse invólucro físico, biológico, o que levamos? Basicamente isso. Ok? Nossas obras, o que fizemos de bom, de não tão bom, essa evolução, esse conhecimento, essa experiência e essas qualidades. Esta é a nossa verdadeira riqueza, é aquilo que de fato nós levamos. Isto, o que lhe traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode, no fundo, arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará sua posição futura? Na verdade, não. Nós percebemos claramente, através de várias experiências, quando estamos dialogando com muitos espíritos já desencarnados, que tiveram em posições elevadíssimas, seja financeiramente ou outras posições, e que isso não mudou absolutamente nada. Mas, acima de tudo, quando ele fez uso dessa posição, desse poder, desse bem, de uma forma positiva, aí sim, tem o seu mérito. Mas, infelizmente, nem sempre nós estamos tão atentos com relação à nossa missão, ao nosso comprometimento enquanto espírito, quando andamos aqui nessa escola terrena. Essa é a questão. Um espírito protetor, um benfeitor espiritual, observando a ânsia de posse das criaturas, ele assinalou isto aqui, dizendo o seguinte: quando considero a brevidade da vida, olha só o que ele diz. Quando considero a brevidade da vida no corpo físico, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral. E que quase nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Ou seja, aquilo que realmente tem um peso, tem um valor para a nossa eternidade, nós não passamos cartão. Nós não damos a devida importância. Não preocupamos, por vezes, como nos preocupamos de uma forma intensa com o corpo biológico.
Nós estamos num momento, numa era muito importante, no que toca ao cuidado com o invólucro físico, com o nosso corpo biológico. Hoje, cada vez mais, nota-se, homens, mulheres, nós, preocupados com uma boa forma física, em estarmos bem fisicamente, com uma boa aparência, no peso ideal, com uma boa aparência estética e por aí afora. Aliás, hoje, o mercado da estética é o que mais se fatura no momento, é o que mais se consome. É impressionante hoje. Então, há um cuidado impressionante nesse campo. Ok? Em todos os níveis. E que bom que isso acontece. Mas vamos tentar perceber qual é a coerência de dedicarmos um tempo integral, quase que absoluto, ao cuidado com a roupa, o invólucro biológico, sabendo que esse invólucro, que esse corpo, ele é perecível. Ele é perecível. E a cada dia, a cada ano que passa, esse corpo, ele vai se deteriorando, ele vai morrendo aos poucos. Porque ele é apenas uma indumentária, um invólucro, uma armadura para essa nossa estadia terrena. Porque nós viemos aqui para um outro tipo de evolução. E claro que devemos ter um cuidado precioso com esse corpo que nos permite estar aqui. Mas seria só com o corpo? E é o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo. Mas seria só com o corpo? Não, não é só com o corpo também. Muitos de nós estamos cegamente preocupados apenas com o dinheiro. Apenas com o dinheiro. Quantos de nós estamos hoje a viver literalmente escravo do dinheiro? Do dinheiro que nós estamos compreendendo, porque fica claro para todos nós que não vamos levar. Olha que paradoxo, né? Olha o nosso nível de sabedoria e de inteligência. Eu me dedico totalmente, eu mergulho a minha vida, eu faço tudo e um pouco mais por algo que eu não poderei levar. E muitas vezes, ainda quando tenho essa importância, esse valor, essa posição, também não faço uso de uma maneira coerente, adequada, até para ter uma qualidade de vida muito boa. Ou para proporcionar para os meus, ou para as pessoas à minha volta, uma qualidade de vida melhor. Então, esse espírito protetor, ele faz essa advertência, ele fica extremamente desapontado, triste, com essa nossa cegueira, com essa nossa falta de visão. Por quê? Ele diz, quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona. Porque nós sabemos claramente, cada vez mais nós temos noção de quanto o tempo voa. Quanto tempo voa? A grande maioria que está me ouvindo hoje consegue voltar no tempo e parece que foi ontem que estávamos, sabe, naquele desejo, naquela ânsia de tirar a carta de condução. E já passou tanto tempo. O tempo passa muito rápido. E muitas vezes nós não estamos aproveitando nada. Em muitos momentos, nós sequer aproveitamos, por vezes, a presença, o contato com os nossos filhos. Muitos de nós não vemos, não acompanhamos sequer o crescimento dos nossos filhos. Tão mergulhados na busca, na procura pelo ouro de tolo, ouro dos estúpidos, quando ficamos somente voltados para ele. Quando eu digo isso, algumas pessoas podem pensar, caramba, Sidney, mas então o dinheiro é importante? Claro que ele é muito importante. Você pode fazer coisas maravilhosas com o dinheiro. O dinheiro é uma energia.
E nós precisamos dessa energia. Mas não para sermos escravos dessa energia, que é uma diferença muito grande. E muitas vezes, sem nos darmos conta, ficamos escravos. E até nesse registro de escravidão, nós acabamos por adoecer. Porque é ele que passa a nos comandar em vários níveis. E passamos a nossa curta estadia, que é rápida aqui, e observamos o que fizemos. Insensatos, credes então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movido pelo egoísmo, pela cupidez e pelo orgulho, enquanto negligencia vosso futuro? Então nós estamos o quê? Negligenciando, ignorando o nosso verdadeiro futuro. E de que futuro você fala? Não é do futuro da nossa reforma. Eu me refiro ao futuro após a saída desse corpo biológico. O que nos espera realmente? Nós estamos sempre pensando no final do mês, no final do ano, fazendo programas, sempre pensando apenas numa existência, numa experiência local, enquanto estamos no corpo, mesmo sabendo que isso aqui é uma transição, que nós a qualquer momento seremos convidados a deixar esse corpo. Isso é um fato. Você pega os jornais, a televisão, ouve o rádio, o que você vê constantemente são notícias de pessoas que deixaram o corpo. Isso é uma realidade e vai acontecer com todos nós. A qualquer momento isso vai acontecer, mas a questão é, nós estamos nos preparando para essa viagem? Eu tenho feito um trabalho de conquista, de evolução espiritual, para estar pronto para essa viagem? Porque nós não sabemos em que momento nós seremos convidados para embarcar neste avião. E todos nós temos uma poltrona garantida nesse avião. Temos um dia, temos uma hora. Não sabemos quando, mas sabemos que essa viagem é certa. Mas eis a pergunta: estamos preparados para essa viagem? Então, aqui uma outra pergunta feita pela espiritualidade. Seria esta a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Qual seria a finalidade da existência que Deus, na sua infinita bondade, nos concedeu de estarmos aqui? Nesse processo de evolução, de crescimento? É importante refletirmos sobre tudo isso. Eu sei que muitos de vocês que estão hoje aqui me ouvindo, alguns escutarão, mas a maioria apenas ouvirão. Eu estou falando coisas que, para alguns, é muito provável que está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. É o famoso ouvir. E há pessoas que param e escutam. O escutar é com o coração, é com o sentido, é com abertura, é com o entendimento de que aquilo que eu transmito tem um significado, tem um peso. Porque nós estamos constatando a todo momento essa partida, como já constatamos de pessoas muito próximas nós. Pai, mãe, filhos, parentes, né? No geral. Isso vai acontecer conosco também. E por vezes nós andamos aqui a sofrer com tantas coisas que damos importância e vamos percebendo que não é tão importante assim, principalmente quando alguém se vai, alguém parte. A vida na Terra é eminentemente transitória, como eu já disse agora há pouco. Por longa que pareça, olha só,
por longa que pareça determinada existência, seu término é uma certeza. Ah, já viveu 80, 90, 100 anos. Está indo embora. É um fato. É mesmo transitória. A experiência terrena, ela é como um estágio de aprendizado. A morada natural dos espíritos é no plano espiritual. Aqui não é nossa morada. Nós já existíamos antes do famoso nascimento. Nós já existíamos antes do nascimento. Nós apenas entramos dentro de um corpinho biológico, como o mergulhador entra num fato de mergulho para viver uma experiência mergulhada nesse planeta. Mas seremos convidados a sair desse oceano a qualquer momento, após findar a nossa experiência de evolução. Aqui uma pergunta muito interessante para uma reflexão ou uma colocação. Vamos fazer aqui uma analogia às pessoas que gostam de viajar, tá bem? Quando alguém vai a um país distante, cuida de levar na bagagem objetos que lá sejam úteis. De nada adianta gastar tempo e esforço para amealhar coisas que não poderão atravessar a fronteira. Então imagine vocês, ok, indo de férias para o Brasil e levando o casaco de pele para a temperatura agradável de 40 graus. Aquelas botas utilizadas no inverno. E outros levariam? Faz sentido? Claro que não. Ninguém levaria. Então, normalmente, as pessoas quando vão fazer uma viagem, elas se programam. Elas se orientam, se organizam para levar aquilo que realmente faz sentido ela fazer uso no local, no sítio para onde vai. E a pergunta que hoje se faz: qual a bagagem que nós estamos preparando para a nossa viagem, que é uma certeza? Qual a certeza? Que nós vamos deixar esse corpo físico. Eu estou usando a minha energia, o meu tempo, a minha sabedoria para juntar, para preparar a minha mala ou não? É triste, né? Eu sei que é um tema um pouco desagradável, porque nos convidam a todos a uma reflexão, e que por vezes nós andamos dormindo, nós queremos soluções mágicas, né? E não entendemos muitas coisas do que acontece. Sem dúvida, é necessário cuidar dos interesses terrenos. Ok? Precisamos. É fundamental. Nosso trabalho, negócio, enfim, tudo que tem a ver com a parte econômica. Não há problema algum, veja bem a opinião espiritual, não há problema algum no desfrute dos bens materiais. E muito menos no trabalho que propicia o seu alcance. Não há problema nenhum. A questão aqui é o desequilíbrio. É quando eu esqueço a minha verdadeira missão, o que eu vim fazer, e mergulho nessa insanidade, nessa escravidão. E perco a oportunidade. Ai, sim, mas que bom que a gente já tem essa consciência, né? Esse conhecimento. Porque nós temos lido tanto, nós temos aprendido tanto com as palestras. Já é uma grande evolução ter consciência. Para a pessoa que fuma, para a pessoa que se droga, e fala assim, ai, que bom que já tenho consciência que o tabaco vai me causar um cancro. E vai mesmo. E vai mesmo.
Mas ter consciência não te isenta do cancro. Vocês percebem isso? Então não vale a pena somente termos consciência de que estamos na inércia, de que estamos paralisados, sem fazer nada. Porque ter consciência apenas não faz obras. E o que você obtém, o que você vai absorver, o que você poderá conquistar, tem a ver com o trabalho que você realizou. Não tem a ver com a sua consciência. Só ter consciência por si só não chega. Não basta. Eu tenho consciência que eu deveria perdoar. Perdoou? Não. Então, consciência não valeu nada. Vocês percebem isso? Então, só ter consciência das coisas não é o bastante. E o que é o bastante? Colocar a mão na massa. Obra, fazer a diferença. É isso. Então, nós estarmos ouvindo um tema como este, temos acesso a formações, à literatura, às palestras, a tudo aquilo que contribui para o nosso crescimento, para a nossa expansão espiritual, mental. É bom? Claro que sim, sem sombra de dúvida. É muito valioso e importante. Mas chega, basta, é suficiente? Não, não é o suficiente. Por isso a importância de um trabalho, de uma ação. E sem isso, as coisas não acontecem. Não acontecem. Então não basta apenas a consciência, ok? O erro reside em centrar nas coisas mundanas toda a nossa atenção, em detrimento dos próprios interesses eternos. Ou seja, aí está o problema. Fortuna, que não é nossa, é transitória, já falamos isso. Beleza, que é transitória, o corpo físico envelhece. Poder, que é transferido, também não é nosso. Nada disso atravessa os portais da eternidade. Olha só, nada disso atravessa. E normalmente é isto que nós, mortais, temos dado mais valor. Temos tido uma dificuldade imensa no desprendimento do que julgamos ser nosso, mesmo sabendo que não estará conosco. É insano. A espiritualidade diz que é insano comprometer a própria dignidade espiritual com conquistas transitórias. Então, eu me comprometo totalmente com uma conquista transitória que eu nada poderei fazer. Ele chama de insano, de loucura, de estupidez. É sobre isso que esse espírito que se manifestou na quarta-feira tentava dizer. Porque ele sentiu na pele e ainda sente. Aquilo tudo que ele ainda viveu, ele continua sentindo. Olha que curioso. Eu ainda comentei na quarta-feira com todos que aqui estavam nos trabalhos o quanto nós somos agraciados quando temos esse feedback, esse contato com pessoas assim, que traz a sua experiência de dor perante os seus equívocos. E nós podemos muitas aprender com essas pessoas. Mas muitas vezes nós ouvimos apenas, nós não escutamos. Ouvimos porque entra pelo ouvido e sai pelo outro. Enquanto estamos ali, ficamos sensibilizados, emocionados, choramos. Enfim, temos vários sentimentos e emoções. Mas enquanto estamos ali, meia hora depois, parece que não aconteceu nada.
Aí está a nossa insanidade, a nossa cegueira, a nossa falta de audição. E é nesse sentido que a espiritualidade tem tentado nos alertar constantemente para que nós possamos compreender esse trabalho tão importante para que consigamos estar bem espiritualmente, com aquele sentimento de missão cumprida perante essa estadia transitória que todos nós estamos passando. Porque a única certeza que temos é que nós estamos indo embora a cada dia. Sempre chegará o momento de resgatar os equívocos cometidos e de reparar os estragos causados na vida do semelhante. Olha que interessante esse parágrafo. Vamos refletir um pouquinho sobre ele. Sempre, observe bem, sempre chegará o momento de resgatar os equívocos cometidos e de reparar os estragos causados na vida do semelhante. Hoje, nós estamos aqui, nessa reencarnação, tendo uma oportunidade de trabalho e de resgate, de restauração, ok? De expansão, de evolução. Agora, vamos tentar perceber, normalmente, qual é a nossa postura diante desse presente, que é esta nova experiência, que é esta nova reencarnação. Aqui diz, sempre chegará o momento de resgatar. Qual é o momento? Reencarnação. Nova chance. Através da família que tem, do país, da comunidade, do meio onde eu estou inserido. Resgatar o quê? Os equívocos cometidos. Quando? Nesta vida e muitas vezes em vidas passadas. E aqui? Equívocos cometidos. Mas estando aqui para quê? Para reparar. E o que seria o reparar? Reparar os estragos causados na vida do semelhante. Então, por vezes, nós temos aquele filho, aquela filha, aquele esposo, aquela esposa, aquela mãe, aquele pai, aquele parente, aquela comunidade aonde eu estou inserido, eu faço parte. Nós não estamos aqui por acaso. Na vida de ninguém por acaso. Todos nós temos algo a ser feito, a ser reparado, restaurado. E infelizmente a nossa posição constantemente é de omissão. Nos omitimos diante daquilo que é necessário ser feito em termos de trabalho. Porque infelizmente o egoísmo ainda tão presente em nossos corações nos impede. Eu vejo a dor, eu vejo o sofrimento, mas não é comigo. Ou por vezes eu me deparo sim com dificuldades no campo moral. Eu por vezes posso ter um familiar, uma pessoa muito próxima, com muitas dificuldades comportamentais, e que eu vim para ajudá-lo. Eu vim para amá-lo, para ampará-lo, para fazer o meu melhor por ele. Mas quando eu estou diante da prova, o que eu faço? Muitas vezes eu desisto, eu deserto, eu abandono. Quando você passa a ter esse conhecimento a nível espiritual, você compreende que as pessoas que cruzam o seu caminho não cruzam por acaso. E ali você tem a oportunidade de poder trabalhar para reparar. E de que forma? Auxiliando, assistindo, amando, colaborando de alguma forma. Então, distanciar, fugir desta oportunidade, você está deixando a oportunidade do seu próprio crescimento, da sua própria evolução. E, sem sombra de dúvida, esta é uma excelente oportunidade para todos nós. A nossa nota, eu sempre brinco com vocês, eu digo que a nossa nota é uma nota individual. Nós estamos numa sala de aula, nós temos um professor que está constantemente nos avaliando. E quando temos uma determinada prova, um teste, cada aluno na sala de aula tem uma nota
de acordo com o seu empenho, com o seu esforço, com a sua dedicação, com os resultados apresentados. Então, é importante refletir de que modo cada um de nós estamos trabalhando no sentido de reparar, de nos tornar melhor diante do trabalho que a vida, que o universo coloca diante de nós. Porque é isto que faz com que você perceba a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro patrimônio. Porque é esse trabalho, é esse bem, é esse amor, é essa entrega verdadeira, genuína, é que você vai levar como benefício pelo seu esforço, pela sua dedicação. Mas, infelizmente, não é bem assim que nós temos pensado. É um pouco por aí. Por isso fica a chamada de atenção sobre o que é importante a ser feito nessa nossa caminhada, ok? Ocorre que também os gestos nobres integram o patrimônio do espírito em sua jornada de retorno ao lar. Eles são o único tesouro que pode ser levado na viagem de regresso ao verdadeiro lar. O bem, o amor, a caridade desinteressada, aquela dedicação genuína que você tem para com o teu próximo, para com as pessoas à sua volta. Ok? É isso sim, é que nós levamos uma visão muito mais ampla. E precisamos entender tanto isso. Independente de questões filosóficas, religiosas, independe da sua escola, daquilo que você acredita ou da religião que você tem. Porque Jesus, ele não tinha uma religião. Se nós pudermos falar de uma religião propriamente, podemos dizer que a de Jesus era o amor. Ele vem trazer uma proposta de mudança, de transformação. Que, aliás, quando ele chega, ele abala aquela estrutura da época, porque já havia várias religiões, várias escolas religiosas. Ele vem trazer uma proposta completamente diferente, que mexe com toda a estrutura da época, fazendo-nos perceber Deus de uma forma diferente. Não, infelizmente, como muitas escolas religiosas pregam, transmitem, mas ele fala de um amor, ele fala de uma igualdade, ele fala de uma justiça, ele fala do perdão, ele fala da caridade, ele fala de tudo, mas não só fala. Jesus, ele vive e nos ensina o caminho. Ele não traz uma religião, ele nos mostra o caminho do amor como uma forma de elevação espiritual. E esse é o patrimônio do Espírito, aquilo que você faz em torno do bem e do amor. Agradeço o carinho de todos, a vossa paciência, e que possam refletir um pouco sobre o patrimônio de cada um. O patrimônio que cada um está de verdade a construir nessa curta estadia terrena, porque é isso efetivamente que vamos levar. Somente isso. O bem, o amor, a sua entrega, a sua caridade verdadeira, genuína. Isso sim. Acima de tudo, isso. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus Cristo e os bons espíritos nos inspirem a cada dia a sermos pessoas melhores, mais compromissadas, mais comprometidas com o verdadeiro patrimônio, que é o trabalho do amor. Obrigado a todos.